Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Sejam bem-vindos. Como é bom, como é agradável nós nos podemos rever de novo fisicamente, sentindo esse calor tão agradável que é o calor humano, a convivência, seio fraterno, que assim nos é proporcionado e para a qual todos nós nos lutando há muito tempo, para que as circunstâncias que o programa da vida nos vai assim premiando também para o nosso progresso, para alcançarmos a luz maior da vida. O tema de hoje, o tema que nós vamos falar, que nós vamos abordar, é na realidade para que todos nós possamos meditar no mesmo. É uma conversa entre três amigos que se encontram trabalhando na Mansão da Paz. A Mansão da Paz é uma extensão da colónia Nosso Lar. A Mansão da Paz está instalada numa das zonas umbralinas que fazem parte do nosso planeta. Umbralinas como hospital, como refúgio hospitalar, como escola de auxílio a almas ou espíritos equivocados. Todo este algo se encontra precisamente num livro que nós fomos revisitar, que se chama Ação e Reação, ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo nosso querido amigo e irmão Francisco Cândido Xavier, já desencarnado. Por certo, o diálogo que nós iremos ouvir vai nos deixar ou vai mexer connosco, porque vai falar das enfermidades, das causas das enfermidades, do porquê das enfermidades, de toda essa engrenagem que na finalidade somos nós mesmos que criamos, porque Deus não tem catálogo de enfermidades, nem distribui enfermidades conforme a aparência, portanto, de cada um de nós. Então existe sim as leis sábias e justas de Deus que Ele colocou na nossa consciência, bem lá no fundo da nossa consciência. Essas leis sábias e justas. A lei do retorno, a lei de causa e efeito e por aí fora. Então, nós vamos iniciar essa viagem, esse diálogo que esses três amigos têm precisamente na Mansão da Paz relacionado com aqueles que lá habitam. Sim, queridos irmãos, nós vamos ficar admirados de quem são os habitantes da Mansão da Paz. E vamos refletir muito nesses habitantes. Então, nosso amigo André Luiz nos desvelou das regiões inferiores, onde se projeta na consciência corpária, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal como sendo o verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. Depois do entendimento com os internados, depois da conversa e deles entenderem, portanto, quem eram os internados, o instrutor de uso, ou o chefe da casa, ou aquele que dirige a Mansão da Paz, há mais de 50 anos, segundo ele afirma, e o livro foi psicografado em 1956.
Vamos contar 50 anos para trás e sabemos que, na realidade, há quantos anos aquele amigo labora desde que chegou, também ele à mansão da paz, pela aflição, pela dor. E também foi aí resgatado. Foi caminhando, fazendo o seu progresso, até que chegou a instrutor, precisamente, da mansão da paz. Ou seja, a dirigente maior da mansão da paz. Então, ele falava para dois amigos, precisamente para aqueles que estavam visitando e que eram habitantes da colónia Nosso Lar, de um dos departamentos da colónia Nosso Lar, mas que estavam visitando a colónia Mansão da Paz, ou o departamento da colónia Mansão da Paz, que são Hilário e André Luís. Então o instrutor Duz aceitou a dispensar-nos alguns minutos de conversa educativa. Explanaram brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre. Alertaram-nos contra a necessária renovação mental dos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, para a colheita da simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Junto dele, enquanto conversava conosco, diz ele, fora colocada singular escultura. Uma escultura. Uma estátua notável, reproduzindo o corpo humano. Eu peço licença para tirar para baixo a máscara, fico os óculos passos. Não se importa? Portanto, uma estátua notável reproduzindo o corpo humano. Uma estátua que foi colocada, portanto, que era exatamente, portanto, o corpo humano. Transparente aos nossos olhos. Ao qual apenas faltava o sopro espiritual, portanto, que era o espírito. Faltava ali, portanto, o sopro para que ele se pudesse movimentar. Para revelar-se viva, dizia, portanto, ou nos diz, precisamente, André Luís. Encontravam-se ali, sobre a nossa visão, todos os órgãos e apetrechos do carro físico, ou seja, do corpo físico. Estavam precisamente ali naquela estatueta. Sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração, isto era, eles olhavam para aquela estátua, não é? Vislumbravam. O coração, semelhante a um grande pássaro no ninho, as artérias enrodilhadas na árvore dos pulmões. O fígado, a afeição de um condensador vibrante. O estômago e os intestinos como digestores técnicos e os rins, quais aparelhos complexos de filtragem, convidavam-nos a profunda reflexão. Portanto, eles estavam endurecidos, olhando para aquela estátua, não é? Que vislumbravam, portanto, uma indumentária física. Contudo, nosso maior interesse concentrava-se no sistema endócrino, na qual as glândulas se alimentavam por figurações de luz. Então eles vislumbravam a epífise, a hipófise, a tiroide, as paratiroides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais. Os centros perispirituais, ou chamados centros de forças, ou também chamados de chakras. E a cada chakra corresponde um plexo solar, ou plexo nervoso, não é? Que é a vida, portanto, é o alimento da vida da organização física. E são portadores, ou se encontram concentrados no campo perispiritual, ou no campo espiritual, ou no perispírito, ou no chamado também psicossoma, como hoje, na atualidade, a ciência, portanto, assim fala. Ou seja, portanto, esses chakras energéticos, que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas através dos plexos, emitindo cada centro de irradiações próprias, constituindo-se um conjunto num todo harmónico ou harmonioso, que nos impelia à contemplação estática. Então era uma beleza aquilo que eles estavam vislumbrando. Não é? Estavam precisamente naquilo que se chama, num dos departamentos da reencarnação. Estavam vislumbrando
precisamente perante aquela estátua, aquilo que logo mais, pelo candidato que se propõe ao reencarne, se iria revestir perante aquela, não naquela indumentária, mas assinalando naquela indumentária, naquela estatueta, o problema, a dor, a aflição, a contradição. O terceiro, a situação desagradável, a situação educativa, a atividade profissional. Tudo é assinalado precisamente naquele órgão. Não é? Aquilo que cada um de nós vem realizar. Então, vemos como eles estavam, sentiam-se ali embelezados, portanto, com aquela indumentária que eles estavam vislumbrando. Algo muito agradável. Percebendo-nos a surpresa, o chefe da casa disse bondoso: habitualmente, convidamos a atenção dos nossos internados, ou seja, convidam, portanto, os internados, para os veículos de nossas manifestações. Portanto, para vislumbrarem os veículos de nossas manifestações, que são os corpos físicos, não é? Portanto, agregados aos corpos perispirituais. Mostrando-nos, quanto possível, a correspondência entre os nossos estados espirituais e a forma de que nos servimos para nos movimentarmos. Portanto, a relação ou interligação que existe entre o psicossoma, portanto, o corpo espiritual, e logo mais o corpo físico da qual ele se vai servir. É indispensável compreendermos que todo o mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. E toda a lesão dessa espécie termina distúrbio ou mutilação no organismo, que nos exterioriza o modo de ser. Mas há mais. À medida que nós vamos lendo, vamos precisamente entendendo todas as razões dos males, das dores, das enfermidades que nós vamos observando, não é? E que vale a pena nós praticarmos todo o bem o quanto possível. Nos desligarmos do ódio, da inveja, da maledicência, não é? Porque vamos ver aqui ao que isso transporta. Em todos os planos do universo, ou seja, em todos os mundos do universo, somos espírito e manifestação. Ou seja, espírito e matéria. Ou melhor, somos pensamento e forma. Pensamento, atributo do espírito. E matéria, forma. Continuamos a agir, portanto, o espírito a agir para progredir na matéria física. Eis o motivo. Porque no mundo em que nós habitamos, a medicina há de considerar o doente como um todo, como uma pessoa trino, como um trino. Espírito, perispírito e matéria. Para quê e com que finalidade? Se quiser realmente investir na arte de curar. O que é que acontece? Quando acontece uma enfermidade grave a qualquer um de nós vamos curar ou tentar curar o efeito que é o físico que reflete a enfermidade. Porque o que está enfermo é o espírito. E quem reflete é o físico. O físico é que reflete a enfermidade. Então toda a medicação que nós tomamos é precisamente para atenuar a dor do órgão físico. Tanto que, quando veio a morte do corpo físico e regressamos ao mundo maior, o que entrega à Terra é o corpo físico. Mas a enfermidade não termina ali. Ele era apenas só aquilo que era o funilzinho, não é? Era o filtro, portanto, era aquilo que transparecia a enfermidade. Porque a enfermidade, portanto, a causa da enfermidade vai agregada, portanto, ao psicossoma, que é o perispírito. Daí, quando os espíritos se apresentam nas comunicações mediúnicas, com a maior das enfermidades, com maiores dores, com gemidos, não falam, não veem, portanto, tudo, não caminham, não andam, não é? Portanto, quando tem essa dificuldade, é sinal, portanto, de que a enfermidade está lá. E precisam de curar a causa da enfermidade. Para curar a causa da enfermidade, é no mundo espiritual. É nos hospitais espirituais, como este, como a Mansão da Paz. Então necessitam, precisamente, de curar a causa. Com médicos especializados,
Quem são os médicos que habitam nas mansões, nas colónias, nas casas de repouso, no mundo espiritual? Aqueles que foram médicos deste lado da vida, que partem para o outro lado e continuam a exercer a sua profissão. Aqueles que, na realidade, fizeram da sua profissão o seu ato de fé. Aqueles que cumpriram. Porque há outros que, pela vaidade, se encontram ainda recebendo assistência também na missão na Nação da Paz. Estamos a entender alguma dúvida? Se alguém tiver dúvidas, anota no papel, depois no fim. Está bem? Então, continuando, e tocando, não é? Tocando a bela escultura, a nossa vista continuou. Da mente clareada pela razão, serve dos princípios superiores que governam a individualidade, partem forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda inabordáveis. Notem bem, ainda não entendidos, portanto, por nós e por grande parte das pessoas e até da ciência. Há perquisição humana. Raios esses que vitalizam os centros energéticos do perispírito. Os centros energéticos do perispírito são precisamente os plexos, não é? E são também, portanto, aquilo que nós chamamos de campos de força, são chamados chakras. Nós temos 7 chakras, não é? Portanto, em nossa indumentária. Temos o chakra cranial, temos o frontal, temos o laríngeo, temos aquele que se encontra na área, portanto, do coração, a área cardíaca. Temos o baço, temos o umbilical e temos o kundalini, portanto, que se encontram nos órgãos vitais. Então, são 7 forças, portanto, que dão vida, portanto, à nossa indumentária física. Quando um desses plexos adoece, quando um desses centros de força adoece, o nosso campo energético, portanto, torna-se debilitado. Então a organização física vai transparecer precisamente a enfermidade que lhe vai na alma. Então, localizam as chamadas glândulas endócrinas, portanto, que sofrem a influência, portanto, desses atritos, que a seu turno enviam recursos que nos garantam a estabilidade ao campo celular, quando estão funcionando em ordem. Não é? Portanto, em ambiente, portanto, salutar e agradável. Nos encarnados, que somos todos nós, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos que atuam sobre todos os órgãos do corpo físico através do sangue. O homem comum, que já conhece a tiroxina e a adrenalina, energia fabricada pela tiroide e pelas suprarrenais, que influencia decisiva no trabalho circulatório nos nervos e nos músculos, não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre a saúde e a enfermidade, equilíbrio e desequilíbrio nos indivíduos encarnados. Então, esses plexos, esses chakras, têm um valor enorme para a nossa saúde e para a movimentação das nossas glândulas endócrinas, para a movimentação do sangue pelas veias, pelas artérias, para nos manter, portanto, de forma equilibrada. Quando algo não está bem, portanto, o nosso órgão físico se ressente. Muito bem. Então, continuando com o diálogo, Druso continua. Como é fácil de ver, todos esses estados acidentais das formas de que nos utilizamos, no espaço e no tempo, dependem assim do comando mental de nós próprios. Notem bem, o nosso comando mental, a nossa estabilidade mental, o nosso equilíbrio mental. Daí, as ferramentas que a doutrina espírita faculta a todos nós, como sejam aquelas que nós mais conhecemos. A meditação é fundamental. O ato de meditar nas nossas atividades, no nosso lar, na nossa atividade profissional, quando nos deslocamos de um lado para o outro, nas terras que visitamos, no familiar, no amigo, no conhecido, naquele que está enfermo, meditar.
E depois o outro ato, que é o ato de orar. Orar não é ditar palavras, daquelas que nós já decoramos, mas aquelas que são feitas com sentimento. Então vejamos, e isso vai fazer bem à nossa mente. E vai fazer bem, portanto, à nossa saúde. Não vai anular a lei, nem aquilo que cada um tem de passar. Mas é uma forma de nós entrarmos em diálogo com a fonte criadora da vida, da onde todos nós emanamos. Todos nós. Fomos criados por Deus e emanamos do seu seio. Então seria bom, de bom alvitre, que nós continuássemos ligados a Deus, que é o nosso Pai, às forças do bem, que são os nossos amigos maiores, que se movimentam a nosso benefício. Mas eu não vejo, mas que importa isso? Mas eu acho, mas não achemos, tenhamos a certeza que é assim. Porque quando nós dizemos que achamos, nós nos envolvemos. Vamos para esta rua, para aquela, para outra, e não sabemos qual é a rua tão necessária que nós precisamos de utilizar. Então sempre nos equivocamos. Então tenhamos a certeza que é fundamental. Então é uma viagem divina. Notem bem, não sou eu que digo, é o Druso que diz. A evolução para Deus pode ser comparada com uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior. Porquanto o mal significa sentença e interdição, constrangendo-nos a paragens mais ou menos difíceis de reajuste. Nós podemos nos equivocar, mas o que é certo é que um dia nós vamos ter que nos reajustar para com a lei maior da vida. Então, quanto mais nós atrasarmos o reajuste, mais tempo nós demoramos no mesmo. Aproveitando o verbo pausa na conversação, Hilário observou. É admirável, dizia Hilário, o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores, com vista à reencarnação. Notem bem, é admirável o processo reencarnatório. Dá a impressão que é assim uma coisa muito esquisita, assim na internet? Sabem? Há poucas horas, um amigo, portanto, se comunicava e dizia assim: meu amigo, eu estou aqui, fui convidado a vir aqui, portanto, à reunião para conversar com vocês. Porque eu não quero vir. Notem bem. Eu não quero vir. Não foi tal a oportunidade de eu reencarnar. Mas eu não quero vir. Eu tenho medo. Então, conversamos com ele. Esclarecemos, pusemos alguns pontos para que visse de uma forma diferente. Portanto, que nada lhe está a ser imposto. Mas que aceitasse como convite. Notem bem. De Deus. Para uma tarefa nova. Que ele vem precisamente exemplificar deste lado da vida, na área profissional. Desenvolver uma atividade, formar um lar, formar família. Então aceite isso, meu amigo, como uma tarefa que Deus está convidando para isso. Então o amigo lá foi. Agradeceu a conversa, não é? Porque é importante a vinda para este lado da vida. E vamos ver mais à frente porquê. Então o negável respondeu o instrutor: é preciso informar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens, portanto, de volta, que o corpo carnal, com as tarefas que lhe são consequentes, vale por verdadeiro prémio da bondade divina que é necessário valorizar. Então foi aquilo que foi dito, portanto, ao querido amigo quando se comunicou, portanto, na passada quarta-feira. Então é isso, portanto, que nós devemos entender. Todos nós que aqui estamos fomos convidados, não é? Não só para resgatar, mas para desenvolver determinadas atividades, para ajudarmos o nosso planeta, a nossa casa, a nossa mansão, para que ela possa progredir, para que ele possa progredir. E nós somos os artífices. Nós somos os braços, o cérebro, os olhos, as mãos, as pernas e os pés de Deus. Nós já pensámos nisso. Nós somos isso tudo. Vamos utilizar nós para que possamos progredir, trabalhar, avançar, resgatando os nossos débitos.
Aqui nas esferas purgatoriais, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo encarnado, em deploráveis crises alucinatórias, após dilapidarem os bens da vida humana. Estamos vendo alguma coisa parecida? Assim, que nos passa assim neste momento aos nossos olhos, ao nosso pensamento, após dilapidarem os bens da vida humana. E acrescenta: uns, por infelicidade da própria ignorância, não puderam acomodar-se a qualquer tipo de concepção religiosa. Entretanto, milhões de pessoas, longe do respeito pela fé maternal, que as esclarecia, nos compromissos escusados perante Deus, entregavam-se conscientemente à crueldade, notem bem, não é inconscientemente, é conscientemente, à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si mesmas, porque o mal infligido a outrem era sempre um mal que amontoavam em suas cabeças. Estamos introduzindo, estamos deixando de penetrar em nós. Vamos refletindo, está bem? É assim que, libertados da matéria densa, portanto, da área física, aqui aportam carregados pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis, quando não estacionam, por tempo mais ou menos longo, em furnas expiatórias, presos a antigos adversários ou velhos comparsas dos vícios, sofrem alterações nos centros de força, causando desequilíbrio. Sabem? Há seres que partem e permanecem estacionados do outro lado séculos, alguns milénios, arraigados aos adereços, portanto, que utilizavam, como colares, vestidos, não é? Pela posição que ocupavam, e vão despertando de forma gradativa, e pode durar séculos até o despertar, até perder, até se desligarem daquela indumentária. Então vejam, é Deus o que está a dizer, portanto, aquilo que nós ouvimos há instantes. Padecendo frustrações lamentáveis quando não estacionam por tempo mais ou menos longo nas furnas expiatórias. Depois de acolhidos em nosso pouso de amor, refazem-se a pouco e pouco, passinho por passinho, porque ninguém muda de um dia para o outro. Então a reencarnação retificadora, isto é, o internamento na carne, cada um quando vem vai ser internado num hospital físico, não é? A matéria, portanto, o planeta, o nosso planeta, é como um hospital. Ou seja, todos nós estamos internados no hospital da matéria física. Olhando para cada um de nós tem uma coisita. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um problema lá. Portanto, um toma um medicamento para uma coisa, outro toma para a outra, outro tem a aflição do pé, na unha do dedo, portanto, tem o calo, tem... Não é? Portanto, todos nós temos qualquer coisa. Não é? Ninguém se pode rir uns dos outros, porque nós temos qualquer coisa. É verdade ou não é? Não podemos negar isso. Aquele que disser que não tem nada, graças a Deus. Não é? Está só de passagem. Não é? Portanto, será preciso renascer. Será preciso renascer no mundo das provas, no hospital material, suportando os obstáculos tremendos oriundos da desarmonia do perispírito, criada por nós mesmos. Ainda assim, antes do novo berço, entre os homens, é imprescindível melhorar as contas, melhorar o nosso estado, da forma como nos encontramos, não é? Dar assim uma ajudinha, portanto, aliar, portanto, a máquina, para que a coisa, portanto, venha para funcionar bem. Daí o motivo porque instituições qual a nossa, da Mansão da Paz, funcionam em vários campos das regiões infernais, ou moralinas. Há várias, não é só a Mansão da Paz. Há várias. Não é? De facto, o que existe é um imenso umbral, situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enferma. Então esses lugares são criados, portanto, ainda aqui
pela mente, portanto, desses amigos desarvorados. Desses amigos que se tornam carnificinas, desses amigos que odeiam, desses amigos que são maledicentes, desses amigos que não sabem usar os olhos para ver, os ouvidos para escutar, a boca para falar, as pernas para caminhar direito, aqueles que cometem atrocidade. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, notem bem, que despertam devagarinho, encarando o imperativo do renascimento difícil do mundo, passam a trabalhar aqui, lá, nas mansões da paz, não é? Laboriosamente, vencendo óbices, dificuldades terríveis e superando tempestades de toda a sorte, para a conquista dos méritos que descuraram durante a permanência no corpo, de modo a implantarem no próprio espírito os valores morais que não prescindem para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. O orientador Druso fez longa pausa e nos perguntou: compreenderam? E eles disseram sim, sim. Responderam os convidados ao trabalho interessados à maior amplitude na lição. É assim que todos nós, continuou ele Druso, para o recomeço das lides carnais, solicitamos o regime de sanções. Lembram qual é o título da palestra? Sanções e auxílio? Então nós solicitamos o regime de sanções ou alguém, quando não disponhamos do direito de fazê-lo, não o obtém, suplicando o nosso benefício às autoridades superiores. Então Hilário, muito admirado, diz: regime de sanções, portanto surpreendido. Perfeitamente, meus amigos, respondeu Druso. Não nos reportamos às medidas de natureza moral pelas quais enfrentamos, compreensivelmente na família consanguínea ou na intimidade da luta, a reaproximação com os espíritos de que sejamos devedores de paciência e ternura, tolerância e sacrifício, na solução de certas dívidas que nos obscurecem a cena, mas sim providências retificativas depois de muitas quedas retiradas nos mesmos deslizes e deserções, que imploramos em favor de nós mesmos, quais sejam as deficiências congénitas com que ressurgimos no berço físico. Vamos mais à frente ver, portanto, a que se refere, na realidade, às deficiências congénitas. Aqueles que por diversas vezes perderam grandes oportunidades de trabalho na Terra pela gestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam, por exemplo, o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos, e despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, implorando o regresso à carne, em corpos, desde a infância, inclinados à estenose do piloro, que é o estreitamento da passagem do estômago, portanto, para o intestino, à ulceração gástrica ou à úlcera gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino que lhes opõem torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência inteira. Então, vejam que o alcoolismo e outros tóxicos, quando usados, portanto, sem ser na dose, portanto, sem ser, portanto, por abuso, não é? Ou quando são usadas com abuso, proporcionam isso no nosso campo, portanto, perispiritual. Desorganizam a matéria que vai levar lá à morte, e o campo perispiritual, que é aquela beleza que nós vemos, portanto, naquela estatueta, não é? Simbólica, e que nos faz andar, que nos faz sentir bem ou não, vai-se refletir precisamente aí. E daí, no regresso, trazemos implantados em nós todos esses dissabores, em conformidade com aquilo que nós necessitamos, portanto, para resgatar. Então,
verificamos que inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, notem bem, vamos prestar atenção, através da leviandade, como se utilizam do desporto e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos que lhes obstêm o movimento de demasiados livres. Neoplasmas de problemas de origem neurótica. Companheiros que, em muitas circunstâncias, se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos. Como dissemos há instantes, aqueles que ouviram mal, aqueles que usaram os olhos menos bem e alimentam, como se diz não é? Portanto, naquele ditado popular que contam quanto aumentam ponto. Não é? Portanto, então, vejamos portanto, como funciona. Usar bem os olhos, os ouvidos e falarmos aquilo que na realidade é necessário, portanto, falar. E em muitas circunstâncias, será de bom tom e algumas vezes, portanto, fazermos silêncio. Quando a gente não sabe, é melhor silenciar. E muito menos acusar, portanto, de forma tão leve, não é? Tão rápida como nós fazemos, fazendo justiça logo pela nossa palavra e pelas nossas próprias mãos. Transporta circunstâncias muito graves. Intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos, por intermédio da criação de imagens menos dignas. Rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que nas reflexões do temporário, tempo limitado, uma existência, vai e volta outra existência, no ostracismo possam desenvolver esquecidas qualidades do coração, que até então os levaram a essas práticas, portanto, menos dignas. Homens e mulheres, que abusaram de dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que lhes admitiam as falsas promessas. Solicitam corpos vulneráveis, as dermatoses aflitivas, quais o eczema e os tremores cutâneos, ou portadores de alterações da tireoide, que os constrangem a retiradas lutas educativas. Se refere àqueles, portanto, que colocam piercings. Vamos falar abertamente. Há aqueles que colocam tatuagens, portanto, nos seus corpos humanos. Há aqueles que vão aumentar seus lábios, colocando, aumentando, não é? Portanto, deformando-se, alterando a sua indumentária física. Logo mais, quando renascem, não é? Portanto, incluído num lar, portanto, arregimentado por todos aqueles que colaboraram, isto passa 1, 2, 3 gerações, eles aí vêm, não é? Dentro do mesmo, mas o que é que os pais fizeram para me ser um filho que traz uma pele daquele género, não é? Portanto, em carne viva. Há muitos anos, com um companheiro de jornada, distribuindo géneros alimentares, nós visitávamos uma criança que o seu corpo físico era carne viva. Não tinha pele. Não podia apanhar sol. E nos conduíam. Era uma criança com 5, 6 anos de idade. Passado pouco tempo, ela partiu. E nós pensávamos, mas porquê? Porquê assim o corpo físico? Provavelmente por estas questões. Pela violência que nós causamos à nossa indumentária. Mas é o meu corpo físico, eu faço o que eu quiser. Ah, claro. Mas depois, também temos que assumir que violentamos algo que nos é nobre. É uma indumentária nobre. É um aparelho. É uma máquina. Que nos foi concedida, portanto, a nós como espíritos, para nos movimentarmos deste lado da vida. Então, quando falha alguma coisa na engrenagem, logo mais, nós ficamos a dever à lei. Então, nós depois pedimos para vir nos reajustarmos. Grandes faladores que escarneceram da divina missão do Verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais,
para que, atravessando períodos afónicos, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. Então nós vemos os mudos. Por que utilizaram o mal? A palavra. Eu hoje venho mudo. Para quê? Porque assim eu não posso falar. Portanto, eu estou calado. Portanto, para me equilibrar, para vencer, para me vencer, para que logo mais eu possa merecer através de um aparelho que eu possa desenvolver, portanto, a fala. Não é Deus. Somos nós. São as leis de Deus que estão íncitas, inscritas em nossa consciência. E quando chega à altura, portanto, ela cobra. Não é? E somos nós mesmos que temos necessidade, precisamente, de pedir isto, como ouvimos há instantes. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, implorando equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios nos ovários e testiculares. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, a diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curadas significam sanções instituídas pela misericórdia divina, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas dos espíritos a troco de lamentáveis ilusões humanas. Mas existem institutos especiais que providenciam, por exemplo, as irregularidades orgânicas pedidas para a reencarnação? Perguntou Hilário, intrigado. Então o instrutor sorriu e acentuou. A vontade do Senhor é infinita e permite-nos a graça de suplicar os impedimentos a que nos referimos, porque o reconhecimento de nossas fraquezas e transgressões nos faz imenso bem ao espírito em divindade. A humildade, em qualquer situação, acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoado recurso de simpatia fraterna. Mas mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas de que necessitávamos, nossa posição não se modificaria, porquanto a prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência, que, entrando em desarmonia, desajusta ela própria os centros de força, ou os chakras, em que se mantém. Desse modo, nossos institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venhamos a receber na casa terrestre a vestimenta carnal merecida, ou seja, o corpo físico que cada um necessita. E se olharmos, é tão belo isto, que se nós olharmos uns para os outros, nós não somos todos iguais. Não? Somos todos diferentes uns dos outros, uns mais altos, uns mais baixos, uns com cabelo, outros sem cabelo, uns com óculos, outros sem óculos, uns de olhos castanhos, outros pretos, outros azuis, outros mais ou menos. Portanto, somos todos diferentes. Um pensa de uma forma, outro pensa da outra, não é? Portanto, porquê? Precisamente porque somos portadores, precisamente, de estágios diferentes uns dos outros. Cada um está num estágio ao qual já alcançou até agora. Tem um espólio, cada um de nós tem um espólio. Não é? O meu sofrimento não é igual ao do outro, a minha forma de sentir não é igual ao do outro. Eu não posso dizer, a minha dor de dentes, se aquele sentisse a minha dor de dentes, mas eu não posso avaliar a dor de dente do outro. Porque cada um sente a sua. Não há comparação possível. Não é? Então cada um tem a indumentária, tem o corpo físico que lhe é necessário, em conformidade, portanto, com a situação, problema, portanto, que ele comporta. Então, de que vale a súplica, rogando essa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? A súplica também é de que vale a prece. Não formule semelhante problema, falou Druso, em voz grave. A prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão, no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida,
não poderá modificar o curso das leis diante das quais nos fazemos réus, sujeitos a penas múltiplas. Mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência no mal. Além disso, a prece faculta a aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem nos passos, auxiliando-nos a organização do novo roteiro para a caminhada segura. Mas Hilário continuou ainda de novo: caro instrutor Druso, depreendemos da elucidação que, ao nos reencarnarmos, conduzimos connosco o remanescente de nossas faltas, que nos partilham o renascimento, na máquina como raízes congénitas dos maus que nós mesmos plantamos. Perfeitamente, acentuou o mentor amigo. Nossas disposições, para com essa ou aquela enfermidade no corpo físico, representam zonas de atração magnética que nos falam das nossas dívidas, diante das leis eternas, exteriorizando as deficiências do espírito. Druso meditou um instante, como se estivesse ponderando no íntimo e a gravidade do assunto, e abordou ainda mais. Nossas assertivas não excluem de certo a necessidade da asepsia e da higiene, da meditação e do cuidado precioso no tratamento dos enfermos de qualquer procedência. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e inúmeras bactérias capazes de conduzi-la, a alma, aos mais graves padecimentos de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que pode ampliar pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Como vêem, neste pequeno texto nós encontramos aqui muitas ferramentas, portanto, que a doutrina espírita ou que os ensinos espíritas nos facultam, precisamente para nós entendermos o quanto é gratificante a prática do bem perante os atos menos dignos. Meus amigos, estou a andar para trás, isto é para andar para a frente. Não é? Muito bem. Ainda assim, acentuou o Hilário: será lícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis, como sejam a aftose, a raiva e a pneumonia? Como também as plantas experimentam enfermidades peculiares, reclamando adubos e fungicidas, completou o mentor sorrindo. Então, tudo necessita, portanto, de ajuda, de auxílio, não é? Portanto, de equilíbrio. Acrescentando, vamos analisar bem o que o amigo vai transmitir para nós. A dor, notem bem, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Mas à frente ele acentua, portanto, ainda há algo mais bem firme. O ferro sobre o malho, a semente na covas, o animal em sacrifício, tanto quanto a criatura chorando, irresponsável ou semi-consciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria o progresso. A dor, evolução. E acrescenta: em nosso estudo, porém, analisamos também a dor e expiação. Dor e evolução, de fora para dentro. Dor e expiação, que vem de dentro
para fora. O crescimento espiritual, a modificação interna, o esforço para o nosso equilíbrio, expulsando os nossos instintos, as coisas menos agradáveis, substituindo por outras que sejam mais agradáveis. Então isso é de dentro, na realidade, para fora. Marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente. É curioso, exclamou Hilário. Não havia pensado ainda em semelhantes conceitos. Dor e evolução e dor e expiação. E acrescentou Duso, não é? Como assim? Percebendo a surpresa que nos estampava no rosto, o orientador aduziu. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, a nossa alma adquire compromissos voltosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, esquecendo a melhoria de nós mesmos. Às vezes nós aspiramos tanto ao auxílio, portanto, do próximo, dizemos tanto que às vezes nos esquecemos do nosso. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Quantas criaturas nós conhecemos com dificuldades mentais, que são ariscas, e a gente diz assim, se não tivesse aquele problema, o que é que ele não faria, o que é que ela não faria? Não temos conhecimento assim de criaturas? Que às vezes nós comentamos esse pormenor, é verdade. Então vem como está aqui, de forma limitadíssima, não é? Para cortar precisamente a ação. E mesmo assim, dentro daquela limitação, se eu pudesse, porquê? Porque lá está, não é? Portanto, a mácula, portanto, está lá, está gravada lá. Até ele necessita da dificuldade para a acalmar, para crescer. Então vejamos, por exemplo, que o infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem por vezes também as chamadas dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, todas estas atividades, tudo isto que nos acontece tem uma razão de ser, tem uma causa. E a causa não está no vizinho do lado, no outro que sabe. A causa está em a nossa causa está em nós mesmos. Só é nosso. É nosso, é o nosso encontro. Não é? E aqueles, mas aqueles que têm a ver, portanto, o pai, a mãe, a avó, aqueles que estão no nosso agregado familiar, são aqueles que conviveram connosco na mesma altura, portanto, estão relacionados portanto, com a mesma, também faz parte do crescimento deles. Hoje, provavelmente, estamos ocupando dentro de um lar a mesma família, portanto, de há 100, 200 ou 300 anos, mas com graus de parentesco diferentes. Ou que era a filha, portanto, hoje é a mãe, portanto, ou o pai, portanto, o que era o pai, portanto, era a mãe, portanto, ou a avó, portanto, e assim sucessivamente. O que é certo é que estamos todos lá no mesmo lar. Não é? E muitas das vezes recebemos no mesmo lar aqueles a quem nós consideramos de inimigos, aqueles a quem nós, não é? Portanto, nos batemos, amores mal resolvidos, e recebemos. Então vemos o filho, portanto, que se apaixona pela mãe, portanto, o pai que se apaixona pela filha. Vemos o pai que vai violar a filha, portanto, como se fosse propriedade sua. Amores antigos, portanto, lá para trás, lá, e que vão ali, portanto, naquela... Então é isso, não é? Portanto, a lei, que em lugar de nos despertar e respeitar,
Tenho necessidade que venha o escândalo, disse Jesus, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Parece um contrassenso, mas não é, porque pode-se evitar. Então ai daquele por quem venha o escândalo, que está colocando em cima dos ombros, enquanto o outro está lutando pelo resgate de algo, portanto, que fez. Mas nós temos o hábito de julgar, se fosse assim, eu cortava logo, cortava até lá, não é? Portanto, aquilo que nós ouvimos, não é? Portanto, todos nós mais ou menos dizemos. Então é isso, não é? Então vemos, Druso, no entanto, nessa altura foi chamado a outras linhas de ação, deixando-nos entregues aos nossos pensamentos. Antes de partir, a voz dele se elevou para o infinito, à maneira de melodia emolorada, lágrimas e orou. Meus amigos, quando nós revisitamos o livro que já houvéramos lido, nós ficamos admirados. Porque parte do que lá estava, nós já nem sequer lembrávamos, portanto, do que lá estava. E que fazia parte, precisamente, da vida que nós estamos vivendo. Daquilo que nós vamos observando, portanto, pelos ecrãs da televisão, portanto, pela rádio, portanto, tanta observância que nós vamos vendo. E a gente questiona-se. O que é que estes nossos amigos, de forma consciente, mas vivendo a maior das ignorâncias, inteligentes, porque não são espíritos primitivos, são criaturas inteligentes. Eles não vivem na selva, nem na floresta, vivem nas cidades. Como ouvimos? O que é que estão construindo para si mesmos? É aquilo que nós ouvimos. E que logo mais, não sei quando, não sei aonde, vão transparecer em corpos físicos, não é? Decepados, atormentados, desequilibrados, sofrendo as maiores enfermidades que cada um carrega precisamente em si mesmo e em seus ombros. Então vamos dar valor à saúde, ao equilíbrio, orando a nosso benefício, a benefício daqueles do nosso lar, daqueles que nós conhecemos que possam estar passando pelas maiores dificuldades, daqueles que possam estar lá longe, noutro país, noutro setor, noutro mundo. Queridos amigos, o mais ínfimo pormenor negativo, um pensamento negativo, ele é sentido a milhares de milhões de quilómetros, noutro planeta, noutra instância, numa colónia, numa mansão. Ora, imaginemos, durante uma guerra, a ação vibratória é sentida nesses lugares. Porque se nos perturba que estamos a 3.000, 4.000 quilómetros, mais ou menos, portanto, da ação, a nós, imaginemos, portanto, àqueles portanto, que estão lá, porque nós vivemos interligados uns com os outros. Os que estão aqui, os que estão noutro mundo, no outro mundo, no outro mundo, lá nos luzes, e no outro, na outra galáxia. Como vivemos num mundo de ondas e vibrações, portanto, todos nós estamos interligados. Então, o que eu sinto, o outro vai sentir a milhares de quilómetros. Estamos contribuindo para isso. Todos nós. Então, a oração faz com que nós nos possamos, na realidade, equilibrar. Então, vamos exercitar precisamente a oração e a meditação, o benefício de todos os nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui presentes também em tratamento, no hospital. Para nós é um salão, um auditório, para eles é um hospital, que não tem parede, tem uma imensidão grande, enorme. Não é? É também um dos departamentos, precisamente, do abrigo, não é? Do nosso querido infante de Sagres, do nosso querido Elio, que é a nossa colónia. Então vejamos como é importante nós orarmos. Vai alterar a nossa saúde, vai fazer com que nós possamos ultrapassar a dificuldade.
aceitando-o, entendendo-o, sabendo que é passageiro, que é temporário e que logo mais vamos ter um organismo mais saudável a partir de nós. Alguém tem alguma dúvida que queira colocar? Eu sei que vai nos fazer refletir. Sei que vamos pensar. Sei que há alguns que até têm um livrinho, assim, quando chegar a casa, vou puxar o livro e vou ler um livro, vou abrir um livro, vou reler um livro. Não é? Porque esta é uma das lições que nós trouxemos, mas há mais. Não é? Ela há mais. E é importante nós revisitarmos o trabalho incansável desses amigos, no caso de Druso, que foi também, quando entrou na colónia da Mansão da Paz, entrou, portanto, na maior das dificuldades, para ser recolhido, para receber tratamento. E, no entanto, labora lá, data de 1956 para trás, há 50 anos que laborava lá. E tornou-se responsável da Mansão da Paz. Agora, vejamos quantos anos? Antes dos 50, não é? Ele não houvera trabalhado e passado precisamente para atingir aquele posto. Avançado. Então vale a pena, queridos. Vamos orar? Então achei tão interessante para nós que eu trouxe precisamente a oração que Druso fez e que nós vamos ler. E que todos nós vamos seguir mentalmente. Porque é tão importante. Portanto, achei tão interessante, tão bom, tão agradável, que eu iria convidar para que todos nós encerrássemos os olhos. Quem quisesse, quem não quiser, pode ler, com calma, nós vamos ler, porque é muito importante. É uma reflexão muito importante. E vai fazer com que nós olhemos também para dentro. Para encerrarmos a nossa atividade da manhã. Senhor Jesus, clamou humilde, neste instante em que te oferecemos o coração, deixa que nossa alma se incline reverente para agradecer as bênçãos de luz que a tua incomensurável bondade aqui nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, Mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno a minha culpa, o orvalho da tua compaixão. Estendeste os braços magnânimos ao meu espírito mergulhado na luminosa corrente do crime. Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, foste o alimento de minhas ânsias. Nas sendas mais escandosas eras tu e meu companheiro fiel. Ensinaste-me sem ruído que somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista da minha paz. Senhor, eu trabalho neste pouso restaurador, com assistência constante de tua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras da noite para o fulgor do novo dia. Agradeço-te, pois, os instrutores que me deste, a cuja devoção afetuosa tão pesado tenho sido, os companheiros generosos que tantas vezes me suportam as exigências e os irmãos enfermos que tantos ensinamentos preciosos me trouxeram ao coração. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me destrará de novo as portas, acompanha-me por acréscimo de misericórdia, com a graça de tua bênção. Não permitas que o conforto do mundo me faça esquecer e constrange-me ao convívio da humildade, para que o orgulho não me sufoque. Dá-me a luta edificante por mestre do meu resgate, e não retires o teu olhar de sobre os meus passos.
ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca dos meus dias. E, se possível, deixa que irmãos desta casa me amparem com os seus pensamentos em orações de auxílio, para que no pedregoso caminho da regeneração de que careço, não me canse de louvar com excelso amor para sempre. Abençoa, Senhor, os tristes e desolados, desencarnados aqui presentes, os que se encontram chegando ao fim, a fim de receberem amparo e orientação, nestes dias de tanta aflição e angústia, quando nossos irmãos encarnados que se encontram partindo com as mais diversas enfermidades como resgate para a conquista do bem supremo que a todos aguarda. Senhor Jesus, abraça-nos com o teu manto de misericórdia e permita que possamos reconhecer a sua luz através dos benfeitores da vossa seara, que sempre se encontram ao nosso lado, nos convidando a encetar a viagem estelar em busca do entendimento maior sobre a vida repleta de esperança. Senhor Jesus, nesta hora de aconchego espiritual, permite que possamos continuar bebendo na fonte inesgotável do teu saber e que nossos corações rejubilem de amor, de fraternidade, de caridade, perante a hora de decisões graves às quais nos convidas a encetar. Muito obrigado, Senhor, pela confiança que depositas em cada um de nós. Que a vossa luz possa penetrar nossos espíritos. Que assim seja.